Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e hoje eu tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre os comportamentos que a gente tem que aumentam a nossa ansiedade, comportamentos e hábitos. No vídeo 1, né, que essa é a parte 2, no vídeo 1 eu falei um pouquinho mais sobre os pensamentos que a gente tem que aumentam a nossa ansiedade. Então hoje nós vamos focar nos comportamentos e hábitos. Começando pelos hábitos, né? É super importante que a gente tenha uma boa noite de sono, né? Um sono restaurador, porque isso vai nos ajudar na nossa ansiedade. O segundo ponto é evitar alimentos e bebidas com cafeína. Então, alguns chás, chocolate, o próprio café, o chimarrão para os gaúchos, né, como eu, o uso de eletrônicos em excesso, né, as redes sociais, enfim, ficar muito nesses aparelhos, isso também nos deixa mais ativos, acelerados, isso pode aumentar a nossa ansiedade. E também eu quero muito trazer comportamentos e que sem querer a gente acaba aumentando o nosso nível de ansiedade, né? Ou pelo menos não diminuindo, digamos assim. O primeiro comportamento que eu quero trazer para vocês é a evitação. Sabe aquela vontade que a gente tem de evitar a situação que a gente tem ansiedade, que a gente tem medo? Por exemplo, uma apresentação em público onde eu não vou na apresentação. Isso, de alguma forma, aumenta o meu nível de ansiedade. Por que isso acontece? É como se eu estivesse dizendo para o meu cérebro que aquela situação é perigosa, né? Então, que ela merece o meu medo, merece a minha atenção. E quando eu deixo de ir num lugar assim, né, que eu já tenho esses pensamentos, como eu expliquei no vídeo anterior, eu já tenho esses pensamentos negativos, que as coisas vão acontecer de um jeito que eu não gostaria que acontecesse, né? Por exemplo, as pessoas vão rir de mim, ou vai me dar um branco. Esses pensamentos, eles estão ali, né, ativados, e isso me gera ansiedade. O meu comportamento seria não ir. Só que esse comportamento, ele faz com que a gente perca a oportunidade de poder testar para ver se esses pensamentos que a gente está tendo são realmente verdadeiros ou se eles estão distorcidos, ou se realmente não, ninguém, na verdade, iria rir de mim e eu poderia ter um bom trabalho. Então, isso é bem legal, é bem importante a gente poder avaliar que a gente precisa enfrentar a ansiedade até para enfrentar e corrigir, digamos, os nossos pensamentos. Ver de alguma forma se a nossa crença confere ou não, se ela é verdade ou não. Porque se ela não for verdade, ótimo, né? Que bom, então eu tô muito bem, eu apresentei, eu sei apresentar um trabalho. Mas aí você pode até perguntar assim, tá, mas Tamires, e se de fato as pessoas rirem de mim, né? Isso não vai piorar? De uma certa forma, se a gente levar em consideração que eu nunca vou conseguir uma habilidade melhor para falar em público, por exemplo, sim, né, pode piorar, mas lembra que a gente precisa cuidar do nosso pensamento. Né? Então, eu poderia simplesmente também pegar essa situação como um fator a ser desenvolvido em mim, a melhorar. Então, eu posso ainda poder desenvolver essa habilidade de falar em público melhor. E o segundo ponto também que acaba prejudicando nessa mesma situação é eu não poder desenvolver a habilidade de lidar com a minha própria ansiedade, de eu conseguir apresentar o trabalho mesmo me sentindo ansiosa. Porque sim, isso é possível. Então, às vezes a gente tem essa sensação, não, se eu tô ansiosa eu não vou conseguir e tal. E não, né? Não necessariamente isso, né? Tu não vai conseguir apresentar o trabalho. Tanto que tem, né? Nem sempre, quando a gente tá ansioso, a gente vai apresentar um trabalho, né? Pegando esse exemplo, a gente vai demonstrar aquela insegurança. Às vezes pode ser que o outro tá nos vendo de uma forma super segura e eu ali, que me conheço, que tô vendo o que tá acontecendo dentro de mim, sei que tá tudo ali desmoronando, mas o outro nem consegue ver, né? Então, não necessariamente porque você tá se sentindo ansioso, ansiosa, que o outro vai perceber isso. Então, a gente pode e deve agir mesmo que a nossa emoção esteja presente, tá? A emoção, ela não necessariamente vai fazer com que eu não consiga fazer alguma coisa. Eu posso agir mesmo com essa emoção. Outro comportamento que pode deixar a gente estagnado, digamos assim, nessa ansiedade,
são os comportamentos de segurança. Quando nós temos alguns comportamentos, como o nome já diz, né, nos deixa seguro. Por um lado, deixa seguro, né, mas por outro, não tanto assim. Deixa eu te explicar por quê. Vou te dar um exemplo. Tô com muito medo de ir numa sala de aula e fazer uma pergunta, por exemplo. O que eu faço normalmente, já que eu tenho tanto medo de estar exposta numa sala de aula? Eu tenho o comportamento de segurança, por exemplo, de sentar no fundão da sala e ficar lá quietinha, não olhar para o professor, para não chamar a atenção dele, para ele não fazer a pergunta exatamente para mim. Então, esse é o meu comportamento de segurança. Eu estou segura, ou melhor, eu tenho essa sensação de estar segura, não olhando para o professor, porque eu sei que ele não vai me chamar. Isso é uma verdade? De fato, sim, né? Nós nos sentimos mais seguros dessa forma. O problema é que isso não necessariamente vai diminuir a minha ansiedade a longo prazo. Por quê? Primeiro porque eu vou continuar insegura, porque eu vou continuar achando que eu não sou capaz, né, de responder uma pergunta, por exemplo. E também isso não vai me ajudar porque eu vou continuar pensando sobre aquilo, mesmo estando lá no meu lugar seguro. Por quê? Porque eu vou ficar com medo a todo momento. Então, a todo momento eu vou estar me monitorando a não olhar para o professor, para ele não me chamar. Então, isso também não vai ajudar a minha ansiedade. Inclusive, vai piorar porque eu vou ficar ali, ruminando, pensando sobre isso. Então, esses foram os pontos que eu quis trazer para vocês hoje. E cuidem mesmo esses comportamentos, porque às vezes, sem querer, a gente pode estar piorando algo que nós queríamos tanto melhorar, né? E ficamos ali empacados sem saber o que fazer. Então, cuida isso, né? Não evite as situações, cuida os comportamentos de segurança, cuida esses hábitos, né? Que nós falamos no início do vídeo, que passinho por passinho, né? Cada passo que você vai dando, cada movimento diferente que você vai fazendo, isso vai te ajudando a manejar, a aprender a lidar com a ansiedade, enfim, e quem sabe até ir diminuindo, acalmando um pouquinho esse sentimento que atrapalha tanta gente, certo? E é isso, até o próximo vídeo.